Pessoal, vamos para a nossa segunda parte, adjuntos adnominais, segunda parte da aula de hoje, né? Então, hoje vamos falar, além de palavras parônimas, sobre adjuntos adnominais. Vamos para o significado desse termo? O que significa adjunto? Adjunto significa auxiliar. Adnominal, que está do lado de um nome. Então, adjuntos adnominais são auxiliares que estão ao lado de um nome. E antes que você desligue o vídeo e pense assim, não vou aprender mesmo, não vou nem assistir, eu vou explicar para vocês que não é difícil não, é até muito fácil. Vamos fazer a análise sintática dessa oração aqui. A luz azul preenchia a casa de Gabi. Porque enquanto a gente faz a análise sintática, você vai tirando umas dúvidas, né, sobre esse assunto e você vai descobrir os adjuntos adnominais comigo. Vamos lá? Para eu fazer uma análise sintática, a primeira coisa que eu faço é achar o verbo. Qual é o verbo dessa oração? A luz azul preenchia a casa de Gabi. É preenchia. O verbo preencher. Vou deixar demarcadinho para você, ó. Preenchia. Aí eu pergunto pro verbo: quem preenchia a casa de Gabi? Ele vai me responder, o sujeito, né? A luz azul. Então, a luz azul, pessoal. Não quero oval, eu quero esse aqui que me ajuda mais na hora de escrever. Isso. A luz azul é o meu sujeito, certinho? Deixa eu escrever aqui que é sujeito para você não se perder. Sujeito, ok. Mas eu quero um sujeito negrito. Já estava. Então, sujeito. Isso aí. Tá me acompanhando? Muito bem. O que não é sujeito é o que, gente? É predicado. Então, se a luz azul é o meu sujeito, o meu predicado vai ser todo o restante da oração. Vai ser preenchia a casa de Gabi. Muito bem, esse aqui é o meu predicado. Vou escrever aqui para te auxiliar também. Predicado. Muito bem, já chegamos até aqui. Gente, vamos olhar aqui o sujeito. Existe um núcleo nesse sujeito, uma palavra que não pode sair desse sujeito, senão ele fica sem sentido. É a palavra de mais peso, de mais importância. Qual seria? Como é que eu descubro isso, professora? Fala a frase tirando as palavras, ó. Fala a oração. A luz azul preenchia a casa de Gabi. Se eu tirar esse artigo A, vai mudar muita coisa? Luz azul preenchia a casa de Gabi. Mudar sempre muda, né, gente? Mas não alterou, assim, o meu entendimento, a minha percepção. Se eu tirar essa palavra aqui, azul, deixa eu tirar aqui, e se ficar a luz preenchia a casa de Gabi, ainda vai ter um sentido? Eu ainda vou conseguir entender? Sim. Mas se eu tirar essa palavra aqui, luz, vai ficar a azul preenchia a casa de Gabi. Então, se eu tirar luz, vai me atrapalhar todinho. Eu não vou entender sobre o que está preenchendo a casa de Gabi. Né? Sobre o que é esse sujeito. Então, eu descobri aqui que luz é o núcleo do meu sujeito. Deixa eu pegar aqui de vermelho. Não, já usei vermelho, né? Vou usar laranja. Então, luz é o núcleo do meu sujeito. É aquela palavra que não pode... Vou botar NS, tá, gente? Vou aumentar aqui. Tá muito pequenininho. Continua pequeno, mas dá pra gente ver melhor. NS, núcleo do sujeito. Uma vez determinado o núcleo, eu quero que vocês saibam o seguinte: as palavrinhas que ficam voando ao redor de um núcleo, né, que ficam trabalhando, auxiliando esse núcleo, elas são chamadas de adjuntos adnominais. Isso aí. Olha, eu tenho o artigo a e eu tenho o adjetivo azul.
tanto esse artigo a como o adjetivo azul, eles são meus adjuntos adnominais. Vou botar aqui, ó. Adjuntos adnominais. ADJ, ADN. Vou botar aqui também, para você não se esquecer. Printa essa tela, passa isso para o seu caderno, para você memorizar bastante. Os adjuntos adnominais, eles ficam em torno de um substantivo. E qual é a classe gramatical dos adjuntos adnominais? Ele pode ser um artigo, ele pode ser um adjetivo, ele pode ser um pronome, ele pode ser um numeral. Eu poderia botar assim, a primeira luz azul. Ó, primeira ia ser um numeral, ia ser um adjunto adnominal também. Então, artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral, eles são, e pronomes, eles são adjuntos adnominais, porque são palavrinhas que preenchem, que dão mais significado para esse nome aqui, tá bom? Agora vamos ver se tem mais adjuntos adnominais na nossa oração. Vamos para o predicado. Eu tenho aqui um verbo, gente, que precisa de complemento. Como é que eu sei que ele precisa de complemento? Porque se eu falar a luz azul preenchia, eu vou querer que você complemente a frase. Preenchia o quê? A casa de Gabi. Então a casa de Gabi é o complemento do meu verbo, não é? Ele está complementando o meu verbo. Ele começa com preposição? Não, esse a aqui é um artigo. Ele vem antes de um substantivo, ele é um artigo. Então, isso aqui é o meu objeto direto. Ele é um objeto, ou seja, um complemento de verbo que não começa com preposição. Deixa eu escrever aqui. Objeto direto, muito bem. Se eu tenho um objeto direto, é porque o meu verbo transitivo, ele é direto. Vou botar aqui também, ó. VTD, verbo transitivo direto. Ele é chamado de verbo transitivo porque ele precisa de complemento. E ele é direto porque quem complementou ele, né, quem o complementou, foi um objeto direto. Se aqui eu tivesse um objeto indireto, é porque o meu verbo transitivo seria indireto. Certinho, pessoal? Então vamos continuar aqui. Olha o objeto direto. A casa de Gabi. Existe uma palavra aí em a casa de Gabi que eu não posso tirar, que é a palavra central. Qual é essa palavra? Isso aí, é casa. Eu posso tirar o artigo a. Eu posso tirar esse de Gabi, que é uma locução adjetiva. Poderia ser só um adjetivo. A casa antiga, a luz preenchia a casa antiga. Se aqui fosse antiga, eu teria um adjetivo. Mas como eu tenho uma característica que é escrita com duas palavras, eu chamo de locução adjetiva. Característica escrita com uma palavra, adjetivo. Característica escrita com duas palavras ou mais, locução adjetiva. Certinho? Então, eu achei o núcleo. Deixa eu escrever aqui que isso aqui é um núcleo do objeto. Cadê aqui? Achei. Vou botar um aqui, ó. NO, núcleo do objeto. Certinho? E eu tenho agora palavrinhas que estão voando ao redor do meu núcleo. Eu tenho um artigo. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Eu tenho um artigo, ó, a. E eu tenho também, gente, a minha locução adjetiva. Deixa eu pegar aqui outra corzinha, que eu ainda não usei, um roxinho aqui. De Gabi. De Gabi é a minha locução adjetiva. Certinho? Calma, calma que você vai conseguir entender sim. Então, em torno desse núcleo aqui, casa, eu tenho um artigo e eu tenho uma locução adjetiva. Eles são adjuntos adnominais.
todo artigo que está se referindo a um núcleo, toda locução adjetiva que está se referindo a um núcleo, ele é um adjunto adnominal. Muito bem aí quem falou e me ajudou. Deixa eu escrever aqui, ó. ADJ de adjunto, ADN de adjunto adnominal. Certinho. Adjunto adnominal. E, gente, nós terminamos a nossa análise sintática. Que lindo, conseguimos. É assim que tem que ficar o nosso caderno. Bem escrito, bem colorido, puxa a seta para lá, escreve em cima, circula, para a gente poder fazer aquela análise bem organizada. Adjuntos adnominais são palavras que ampliam ou modificam o significado de um nome. Exatamente, ó, eu tinha só luz, mas eu botei um artigo, eu botei um adjetivo, eu poderia ter colocado um pronome, a minha luz azul, ó, minha, pronome possessivo, ia ser um adjunto adnominal também. Eu poderia ter colocado aqui, a luz azul preenchia a bela casa de Gabi. Bela seria outro adjunto adnominal. Certinho, pessoal? Não fica fácil entender assim, que são palavrinhas que ficam voando ao redor de um núcleo do sujeito ou do núcleo do objeto? É isso aí. Agora vamos fazer juntos um exercício. Aqui, ó. O exercício 94, perdão, o exercício 2 da página 94. Abre lá o seu livro para a gente fazer junto, para eu dar uma explicadinha para você não desanimar quando olhar esse exercício. Não tem por que ficar desanimado. Esse exercício ele pede assim, ó, reescreva as frases ampliando-as com adjuntos adnominais. Então, ó, a frase está simplesinha. Você vai ampliar essas frases, ou seja, aumentá-las, colocar palavras aí nessa frase. Isso. Usando adjuntos adnominais. Onde que eu coloco adjunto adnominal? Em volta do núcleo do sujeito e em volta do núcleo do objeto. Vou fazer essa aqui com vocês, olha. O entregador derrubou uma caixa na estrada. Primeira coisa, o verbo. Derrubou. Achei o verbo. Derrubou. E não, tem que pegar aqui, ó. Derrubou. Achei o verbo. Quem derrubou uma caixa na estrada? O entregador. Então, o entregador, gente, é o meu sujeito. Certinho? O entregador. Qual é o núcleo desse sujeito? Entregador. Então, eu vou colocar, depois de entregador, ou antes, uma palavra, para aumentar a minha oração, né? O entregador desastrado, botei destrado, desastrado, derrubou uma caixa na estrada. Olha só, botei um adjunto adnominal, que é uma característica ligada ao núcleo do meu sujeito. Certinho? Mas eu também tenho, ó, esse aqui é o meu, deixa eu pegar aqui, separar aqui para vocês o meu predicado, para ficar mais visual. Esse aqui é o meu predicado, né? E esse aqui é o meu sujeito. Esse aqui é o núcleo do sujeito e eu coloquei um adjunto adnominal. Muito bem. Agora, eu tenho um objeto aqui. Uma caixa na estrada. É um objeto direto. Uma caixa na estrada. Né? Ok. Não, peraí. Errado. Só uma caixa, que é objeto direto. Na estrada é adjunto adverbial de lugar. Né? Um lugar onde foi derrubada essa caixa. Então, eu tenho uma caixa como objeto direto. Qual é o núcleo desse objeto? Caixa. Eu já tenho um adjunto adnominal aqui, ó, uma. É um adjunto adnominal de caixa, mas ele pediu para eu botar outro. Então, eu vou colocar, nesse caixa aqui, vou colocar outra característica. Uma imensa caixa na estrada. Um entregador desastrado derrubou uma caixa imensa ou imensa caixa na estrada. Certinho, gente? Entenderam como é o nosso exercício? Esse aqui, ó, vou botar
núcleo do sujeito, esse aqui, ó, vou botar para vocês, núcleo do objeto, e ficou muito em cima. Núcleo do objeto, ótimo. E esse aqui é o que? É o meu adjunto adnominal. Muito bem, tirei 10. Adjunto adnominal. Vamos fazer a segunda? Vou fazer a C, não vou fazer a segunda não. O teatro estava cheio de móveis. Qual é o sujeito? O teatro, muito bem. O teatro. Qual é o predicado? Estava cheio de móveis. Muito bem para quem falou. Agora, eu quero um adjunto adnominal para esse núcleo do sujeito aqui. O teatro... Deixa eu pegar aqui. O teatro... novo, né? Sei lá. O teatro novo. A qualidade que eu quiser dar. Ou o teatro de Unamar. Ó, de Unamar é uma locução adjetiva. Sai. De Unamar. Muito bem. Estava cheio de móveis. Ótimo, um adjunto adnominal ótimo. Eu poderia ter também colocado o primeiro teatro estava cheio de móveis, porque primeiro também seria adjunto adnominal. Aqui eu tenho, gente, também essa questão B, essa B e essa D. Mas eu quero que vocês façam essa parte sozinhos. Olha, me desconcentrei aqui, legal. Quero que vocês façam a B e a D sozinhos, para vocês treinarem, tá bom? E lá no Alfa tem mais exercícios solicitados sobre adjuntos adnominais. Façam com capricho, não é difícil. Quem tem dúvida, volte o vídeo e assista mais 47 vezes, que aí você vai entender. Ou então me perguntem, tá? Liguem, mandem mensagem para o Zap que eu tiro suas dúvidas. Um beijo, pessoal. Espero que vocês entendam, que vocês assimilem o que é adjunto adnominal, porque isso aqui vai te perseguir a vida inteira. E você tem que vencer esse assunto para ele não te assombrar mais. Certinho? Então, um beijo para vocês e até lá no Zap, para quem tem dúvida, tá bom? Bons estudos para vocês.